Olá, eu sou o Marcos Ramon e hoje eu vou apresentar as características centrais do totalitarismo. O totalitarismo é um fenômeno político do século XX que assumiu diferentes modelos, e a gente pode ter como exemplos a Alemanha nazista, a Itália fascista e o comunismo de Stalin e da China. Apesar das diferenças, tem algumas características comuns no que a gente chama de totalitarismo, como por exemplo a mobilização da massa com apelo ao fanatismo, a destruição da autonomia dos indivíduos e a ideologia imposta pelo terror. O contexto histórico que deu origem ao totalitarismo no século XX tem relação com as consequências da Primeira Guerra Mundial, o que vale tanto para a Alemanha, que saiu humilhada da guerra, quanto para a Itália, que, mesmo não estando do lado da Alemanha naquele momento, saiu da guerra com uma grave crise econômica, e tudo isso piorou com a quebra da Bolsa de Valores em 1929, em Nova York, o que gerou uma grande depressão econômica que atingiu o mundo inteiro, com repercussões distintas, mas um pouco mais graves em alguns contextos específicos. Foi esse o caso da Europa. O desemprego em massa colocou em dúvida ali o sistema liberal e abriu espaço para a contestação da democracia. Nesse momento, alguns grupos conservadores se utilizaram do argumento anticapitalista para fortalecer ideais nacionalistas e defender o que eles chamavam de uma cultura da ação. É como disse o Mussolini, abre aspas, a nossa doutrina é o fato. Fecha aspas. Essa ideia de que a doutrina é o fato, de que é o campo da ação que vale, desencadeou tanto no fascismo quanto no nazismo, e no nazismo a gente tem como exemplo disso o livro Minha Luta, o livro do Hitler, mas desencadeou ali na Europa, a partir desses dois movimentos, uma cultura anti-intelectual. A proposta era alcançar as convicções das pessoas e partir para a ação, e não debater ideias ou discutir argumentos. O discurso, então, defendido pelo totalitarismo era todo calcado no fanatismo e no uso da violência como meio da pretensa realização da melhora da sociedade. Outra forma de totalitarismo que foi experienciada no século XX foi aquela forma que decorreu da doutrina marxista no comunismo do Stalin. Não era uma doutrina anti-intelectual, como o fascismo e o nazismo, mas era elitista e era também contrária ao uso das liberdades individuais. O comunismo, baseado no culto à personalidade do líder e na anulação do indivíduo, que nesse caso era apenas uma parte do processo de construção de uma sociedade pretensamente ideal, fez uso naquele momento de violência extrema e também da retirada de direitos para evitar uma possível contra-revolução. Nos regimes totalitários, em geral, eles todos antidemocráticos, o Estado se torna o meio e o fim das realizações nacionalistas. O pluralismo partidário não tem como existir, assim como deixa de existir a diversidade de ideias. Existe sim um discurso unitário, nacionalista e institucionalizado no mito do líder salvador, uma coisa que se torna regra por meio da exaltação ao militarismo. Em um livro chamado A Origem do Totalitarismo, a Hannah Arendt argumenta que a existência de apoio a esse tipo de regime decorre de uma maioria silenciosa, descrente da política e da possibilidade de transformação da sociedade por meio da ação coletiva. Para essas pessoas, que fazem parte do que a Hannah Arendt chamava de homem-massa, é melhor confiar no líder que promete a transformação radical do que aceitar que o espaço político é dependente da participação de todos nós. Um outro filósofo, que é o Cassirer, ele argumenta também nesse sentido quando ele diz que os regimes totalitários são uma síntese do nosso desejo de lidar com mitos. A sociedade moderna, com o avanço da ciência e da técnica, eliminou boa parte do encanto com o mito, no seu sentido tradicional, pelo menos. Mas tem um tipo de mito que nunca deixa de existir, e é nesse sentido que o Cassirer afirma o seguinte, abre aspas, se o homem moderno já não crê na magia natural, continua acreditando numa espécie de magia social. Se um desejo coletivo é sentido em toda a sua força e intensidade, o povo pode ser facilmente persuadido de que tudo quanto necessita é de um homem providencial capaz de satisfazê-lo. Fecha aspas. Assim, para combater o totalitarismo, é necessário a gente não necessariamente destruir os mitos, porque eles sempre vão existir, mas alertar para os riscos da gente ceder à tentação do caminho mais fácil, que é aquele caminho que nega o espaço da reflexão, da liberdade e da participação coletiva e coloca em troca
uma pessoa ou um pequeno grupo que seria imaginariamente capaz de resolver todos os problemas e resolver esses problemas tirando os nossos direitos. Bem, é isso. Espero que você tenha gostado da discussão que eu trouxe hoje e se tiver qualquer dúvida, você pode perguntar. Até mais. Tchau.